Então, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Vila Nogueira. É um prazer, mais uma vez, vosso amigo e irmão Alexandre Bernardes, estar aqui com vocês. E hoje nós vamos meditar num tema muito importante para os nossos dias. E o tema é o tempo de angústia e a última geração. Não há dúvida que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Muitas vezes, onde eu vou, ainda que entrar num mercado, algum outro lugar e comprar alguma coisa, e de repente puxa a conversa com alguém que a gente conhece, e em outras situações, até mesmo as pessoas que muitas das vezes não têm tanto temor assim em relação às coisas de Deus, que não têm tanto temor assim em relação às Escrituras, que não estão conectadas com os últimos acontecimentos, no sentido de pesquisar sobre esses assuntos e assim por diante, até mesmo essas pessoas estão dizendo que coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Hoje mesmo eu adentrei num supermercado e o gerente ali daquele mercado, é um mercadinho perto ali do bairro onde eu moro. E ali eu vi algumas garrafas ali de energético, essas garrafas grandes de 1, 2 litros, estavam até para vender com desconto. E aí eu comentei assim com ele: o pessoal está comprando menos bebida, não é verdade? Ele falou: pois é, depois desse negócio do metanol, olha, a coisa está feia. E ele mencionou lá um caso lá que, né, aqui em Diadema, não citou o nome da pessoa, claro, por questão de ética, mas um conhecido dele que parece que teve um estabelecimento fechado porque estava falsificando remédios, por exemplo. E muitos bares, assim, até barraquinhas assim de calçada aqui em Diadema, na região de Diadema, na cidade onde nós moramos, estão sendo fechadas por causa disso. Né? E ele chamou essa situação assim de lixo, que está cada dia mais um lixo, referindo-se inclusive às atitudes que as pessoas estão tomando. E como nós acabamos de cantar no começo dessa mensagem, há um dever. A mensagem que nós temos é uma mensagem que vai apressar a vida de Jesus. Nós já estivemos aqui por várias situações, na verdade, e na maioria das vezes temos vindo aqui, inclusive nas quartas-feiras. E temos, mesmo sendo culto de quarta-feira, que geralmente é um culto voltado mais para oração, muitas vezes mensagens assim que vai mais naquela linha de autoajuda, mesmo assim, nós temos estudado alguns assuntos mais profundos. E temos aqui, né, conversado várias vezes e meditado e chegado à conclusão de que Jesus já poderia ter vindo há muito tempo atrás. Mas nós, como Israel, nós estamos vagueando no deserto. Como Israel vagueou ali durante 40 anos e toda uma geração teve que perecer. Porque eles murmuraram, reclamaram, duvidaram do poder de Deus, duvidaram daquilo que Deus poderia ter feito por eles. E hoje a nossa murmuração, qual que seria, né? Já estudamos sobre isso aqui em algumas situações que nós passamos também. E uma das nossas murmurações é no sentido daquilo que nós, como povo, somos chamados para ser neste mundo. Um espetáculo para o mundo, como diz as Escrituras, como diz a revelação inspirada. Luz para o mundo, não é? Deus está esperando um povo que realmente enxergue a malignidade do pecado, se arrependa de suas faltas, confesse suas faltas, como diz Pedro: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E como, repetindo mais uma vez, como nós louvamos há pouco, há um dever de levar essa mensagem. Quando o mundo inteiro entender e ouvir essa mensagem, que o trabalho que cada ser humano nesta terra deve realizar no sentido de arrependimento, de conversão, de confissão de pecados, ou seja, pecados que nunca foram confessados, e consequentemente não houve perdão, e porque também não houve abandono. Quando as pessoas então entenderem essa mensagem, e aquelas que decidirem viver na íntegra esta mensagem, Deus então terá uma última geração que vindicará, ou seja, irá vindicar o caráter de Cristo. E vai se cumprir o que está escrito lá em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência, né? Eu gosto da tradução que diz: aqui está
melhor, essa mesmo, porque na maioria vem perseverança, não é? Eu gosto dessa que eu citei primeiro. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu gosto também dessa tradução, que traz a fé de Jesus. Mas por que isso não aconteceu ainda, não é verdade? Abramos em Daniel capítulo 12, por favor. Vamos ler Daniel capítulo 12, versículos 1 e versículos 2. Talvez a gente vai ler alguns outros versículos a mais aqui, mas sobretudo o versículo 1 e 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Todos acharam? Daniel, livro do profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 1 e 2. A princípio 1 e 2. Diz assim, ó, neste tempo, preste atenção nos detalhes. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, escrito aonde? No livro do que? Da vida. Então, antes da gente continuar a leitura, a partir do versículo 2, conforme está na tela aí vocês podem ver também, naquele tempo, ou seja, haverá um tempo específico onde finalmente Deus poderá dizer para todo o universo: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque, como nós já dissemos anteriormente, nós somos chamados para ser um espetáculo ao mundo e ao universo. Porque, lembra-se do que nós já dissemos outras vezes, passando por aqui na igreja do Vila Nogueira? Qual é a acusação de Satanás, o adversário, sobretudo depois que Adão e Eva pecaram? A acusação é, vamos aqui recapitular, que após a queda de Adão, nenhum homem, ou nenhum ser humano, né, homem, mulher, enfim, conseguiria guardar a lei de Deus. E estudamos também em outras situações que a lei de Deus é sobretudo, não ali da forma que a gente lê, ali literalmente falando, quando nós vamos sobretudo ali no aspecto moral da lei, em Êxodo, sobretudo capítulo 20 ali, onde nós temos ali os 10 preceitos, os 10 mandamentos. É muito mais daquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, um exemplo aqui, não matarás. A lei de Deus ela é sobretudo espiritual. Falamos certa vez aqui também sobre a espiritualidade da lei. Até recomendei que vocês adquirissem o livro O Maior Discurso de Cristo. E ali naquele livro tem um capítulo com esse título, A Espiritualidade da Lei. Porque se você for perceber, assim como no Monte Sinai Deus deu os 10 mandamentos, Jesus, que é aqui veio como homem, sobretudo também como homem, Deus e homem, a expressão de Deus na terra, do Pai na terra, ele repete os 10 mandamentos também no monte, no Sermão do Monte. É interessante que, se você notar, as bem-aventuranças é na verdade a repetição dos 10 mandamentos, e ali nas bem-aventuranças Jesus exalta a lei de Deus, explicando a espiritualidade de Deus, da lei, perdão. Então, quando nós vemos ali não matarás é muito mais do que tirar a vida de alguém com arma de fogo ou com uma outra ferramenta que possa ser usada para tirar a vida de alguém. Eu posso matar com palavras, eu posso matar com ações, com gestos, com várias situações. Eu posso matar alguém, eu posso matar o emocional de alguém. Eu posso, através das minhas atitudes, fazer com que uma pessoa, por exemplo, entre em depressão, desanime, sobretudo, da fé. E assim, sucessivamente, em relação a cada um dos mandamentos. Então, Satanás alega que é impossível guardar a lei. E aqui, a controvérsia diz que naquele tempo, Miguel se levantará. Miguel, aquele que com seus anjos lutou contra Satanás e os seus anjos. Porque lá no céu também começou essa acusação de que as leis de Deus eram injustas. Mas quando Satanás ele vem para a terra e ele leva Adão e Eva a pecar, é como se fosse um triunfo para ele. É como se ele, uma vez que o mundo inteiro está observando o que está acontecendo no planeta Terra,
Como se ele dissesse para o mundo inteiro, né, em alto som, em alta voz: eu não disse que eu tinha razão. E muitas vezes a nossa murmuração é exatamente essa. Nós caímos no mesmo engano, dizendo que por sermos pecaminosos, por sermos fracos, nós vamos continuar alimentando nossas fraquezas até a volta de Jesus. E Jesus, com a sua misericórdia, Ele vai passar por alto aquilo que a gente não vai conseguir alcançar. Mas a palavra de Deus diz diferente. A palavra de Deus diz que naquele tempo, ou seja, é o tempo da última geração, que é uma mensagem, sobretudo, que ficou esquecida entre nós como um povo. Praticamente esquecida entre nós. Um tempo de angústia como nunca houve. E ali diz então que aquele que for achado escrito no livro será salvo. E continuamos agora a partir do versículo 2. Vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, se eu não me engano, 14, versículo 13, diz assim: felizes os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles, e eu particularmente gostaria, né, muito de estar vivo por ocasião da vinda de Jesus. Sempre sonhei com isso, mas eu não sei qual é a vontade dele para mim. Não sei qual é a vontade dele para cada um de vocês. Talvez a vontade de Deus seja que nós durmamos, descansamos no pó da terra e ressuscitemos no último dia. Agora, quando uma pessoa descansa no pó da terra, ela está ali descansando na sepultura, o que Deus preserva na morte? Preserva o que dela? O caráter. Então a única coisa que nós vamos levar daqui para o além é o nosso intelecto, é o nosso caráter, é a mente. Por isso que a Bíblia nos exorta a termos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é sermos semelhantes a Ele em caráter. Quando houver a ressurreição final, aqueles que desceram à sepultura ressuscitarão com as suas paixões, aos quais levaram consigo na sepultura. Então, se nós dormirmos no Senhor, com a mente de Cristo, com um caráter semelhante ao caráter de Cristo, nós vamos ressuscitar com as mesmas disposições mentais, com as mesmas inclinações, com as mesmas tendências puras e santificadas. E o contrário disso, aqueles que não buscaram essa mudança, essa transformação, essa semelhança com Cristo, ressuscitarão com as suas mesmas disposições carnais, com as suas paixões baixas, mundanas e etc. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, daqui a pouco a gente vai entender essa palavrinha justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Para um pouquinho aqui, vamos analisar alguns pormenores desse texto. Olha que coisa interessante. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Lá em Apocalipse capítulo 18, aquele quarto anjo, né? Nós temos ali as 3 mensagens dos 3 anjos em Apocalipse capítulo 14. Está tudo ali no contexto de Apocalipse 14, começando no versículo 6 até o 13. E depois ali, em Apocalipse capítulo 18, nós temos um outro anjo, a gente pode chamar de quarto anjo, que ele vem iluminando toda a terra. Aquele anjo representa a última geração, que sairá com o rosto iluminado, cheio de santa consagração, batizados pelo Espírito Santo, com todas as inclinações e tendências para o pecado vencidas, subjugadas e eliminadas do caráter, e o universo inteiro contemplará naquela geração o cumprimento, repetido mais uma vez aqui, sendo um pouco redundante, né? As palavras de Deus, conforme está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, Deus está nos chamando para um reavivamento e uma reforma das nossas raízes, para que nós nos lembremos de onde, ou seja, onde caímos, né, como está ali,
Se eu não me engano, no capítulo 2, se eu não me engano, na igreja de Sardes, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Ali diz assim, ó, tenho contra ti, o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te de onde caíste. E esses dias eu tive a oportunidade de pregar em uma igreja, lá pro lado de Mauá, bem longe ali, fiz com Santo André também. E o sermão foi baseado nisso. Eu já contei minha experiência aqui para vocês várias vezes, não é? Tivemos até a oportunidade de realizar uma vigília, uma vez aqui. E eu passei por esse processo também, onde eu tive que me deter, me concentrar. Foi entre os dias 27 e 28 de setembro de 2019, na Praia Grande, no Colégio Adventista de Praia Grande, num programa intitulado Momentos a Sós com Cristo, e ali eu tive a oportunidade, entre 2 da manhã e 6 da manhã, orar, vários blocos de oração de 20 minutos, e ali eu tive a oportunidade de recomeçar, permitindo que o Espírito Santo reprogramasse a minha mente. Ali eu confessei pecados, não é? Eu conversei com Jesus, coisas que eu nunca até então tinha falado e conversado na minha vida com Jesus. Minhas orações eram ali, no máximo 5 minutos, na bacia das almas, digamos assim. Era muito difícil me concentrar, até porque a minha natureza sempre foi uma natureza hiperativa, agitada, né? Mas ali eu consegui ali os blocos de 20 minutos, e quando eu terminei, amanheci ali com os olhos cheios de lágrimas, com muita alegria, muita felicidade, muita emoção, porque eu tinha ali me acertado com Deus. Para vocês terem uma ideia, antes de a gente continuar aqui a leitura de alguns textos, eu estava tão feliz assim, um êxtase de tanta alegria, que durou alguns meses inclusive, que eu não tinha medo da morte. Para vocês terem uma ideia, eu tinha aquela sensação que se eu morresse dias depois daquele acontecimento, eu tinha certeza que eu estava salvo. E aqui há algo que nós devemos levar em consideração. Se nós queremos resplandecer a luz de Cristo em nosso ser, há uma tarefa a ser realizada. Aqui disse no versículo 3, no finalzinho do versículo 3 de Daniel capítulo 12, e os que a muitos conduzirem à justiça. Já falamos aqui algumas vezes também sobre isso. O que significa justiça? Abra, por favor, as Escrituras no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Tem a ver também com aquilo que nós já falamos outras vezes, né? Sobre a espiritualidade da lei e tudo mais. Mateus capítulo 5, versículo 17, do 17 ao 20. Diz assim: não penseis, né, palavras de Jesus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí encerra assim no versículo 20. Mais uma vez aqui a palavra justiça. Perceba agora o que significa justiça. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Interessante que a Bíblia diz aqui, né? Aqueles que conduzirem muitos à justiça. Sabe o que está dizendo aqui? Ó? Aqueles que conduzirem muitos à obediência. Porque o que Jesus está dizendo aqui no versículo 20 é: se a sua obediência, é a obediência que ele está dizendo aqui, se a sua obediência não for maior ou melhor do que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E nós sabemos, quando nós estudamos o contexto dos fariseus e dos fariseus e dos escribas, eles não viviam o espírito da lei. Eles tinham perdido de vista o espírito da lei. Eles não entendiam, eles não enxergavam Cristo como o centro da lei. Cristo, justiça nossa. Já falamos aqui isso também outras vezes. Conforme está lá no Antigo Testamento, né, no livro de Jeremias. Senhor Deus, justiça
nossa, uma profecia relacionada ao Messias. Senhor Deus, justiça nossa. Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, alguém tinha que pagar o preço. Quando Deus disse, olha, se vocês provarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não disse que talvez, pode ser, ele disse claramente, certamente morrerás. E alguém teve que pagar o preço ali. E eu gosto muito desse assunto, sou muito apaixonado por esse tema, acho muito lindo, muito profundo e emocionante, inclusive. Porque, veja só, abrindo um parênteses aqui, qual era a exigência para que Adão e Eva permanecessem vivos para sempre? Qual era a exigência? Tem uma palavra. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando até aqui. Inclusive tem a ver com a questão do que significa aqui justiça. Qual era a exigência? Isso. Mas tinha uma exigência para que eles não morressem. Para que eles não morressem, havia uma exigência. Obediência. A exigência era obediência. Não é que havia uma substância naquele fruto do conhecimento do bem e do mal em si, que causaria algo de ruim. Tá certo? Mas ali era uma maneira para que eles fossem provados como livres agentes morais que eram, assim como Lúcifer no céu também era um livre agente moral, e os seus anjos e escolheram o lado que eles quiseram escolher. A exigência era a obediência, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. E a pergunta que fica, eu sempre faço por onde eu passo essa pergunta. Essa exigência, ela é menos importante nos dias de hoje? Mudou alguma coisa? Né? Algumas cabecinhas aí virando para a direita e para a esquerda, dizendo que não mudou. É verdade, não mudou. A mesma exigência que era colocada ali no Éden para que eles não morressem, é colocada nos dias de hoje. E é aqui que muitas pessoas se confundem e abraçam aquilo que eu já falei aqui algumas vezes também. Você vê que eu vou sempre relembrando, né? É importante a gente relembrar. Aquilo que nós chamamos de evangelho evangélico. O evangelho evangélico é diferente do evangelho eterno. Apocalipse 14, versículo 6 diz que um anjo, ele voa pelo meio do céu e ele leva um evangelho eterno a todo povo, nação, língua e reino. O evangelho eterno explica o seguinte, que alguém tinha que morrer no lugar do homem pecador. Aquilo não era uma brincadeira, não era uma mentira, um faz de conta aquilo que Deus disse. Aquilo realmente era fato, era real. E Jesus então decidiu, eu vou me colocar no lugar do homem pecador. E Jesus se tornou a nossa justiça, ou seja, presta atenção, ele se tornou a nossa obediência. Ele é a nossa obediência, mas não é aquilo que o evangelho evangélico, quando eu falo evangelho evangélico, não estou rotulando igrejas evangélicas, é apenas uma figura de linguagem, uma ilustração, né, sendo usada aqui. Não é o que a maioria das pessoas hoje ensinam, sobretudo, de que o que Jesus realizou na cruz por nós já resolveu tudo. Não é apenas o que Jesus fez por nós na cruz, mas é aquilo que Ele faz em nós. Isso é o Evangelho eterno. E isso tem a ver com o hino que nós cantamos agora há pouco na abertura, há um dever. Essa mensagem que deve ser levada ao mundo inteiro, e que infelizmente ela tem sido esquecida, principalmente em nosso meio. E Deus, Ele delegou a nós essa mensagem, não porque não no sentido de repente somos melhores do que os demais, não, nós fomos criados como um povo para servir. Nós estamos aqui para servir. Nós não defendemos a bandeira adventista, e não deveria ser assim, como alguém que coloca uma camisa de um time de futebol e disputa quem é melhor, quem é pior. E muitas vezes, eu vejo hoje, muitas vezes nas redes, muitos de nós perdendo tempo em debates para provar aquilo que nós acreditamos e as doutrinas distintivas do nosso povo, quando na verdade
nós não deveríamos participar de debates, nós não deveríamos dar a impressão de que nós somos melhores, até porque isso não deve nem passar por nossa mente e nosso coração. Nós deveríamos mostrar que nós estamos ali para servir, para levar uma mensagem especial, para levar uma mensagem que foi esquecida e que preparará o mundo para receber Jesus das nuvens do céu. Uma última geração que provará que através da justiça de Cristo, imputada, que é o que Ele fez na cruz, ou seja, imputada, acreditada, aquilo que Ele colocou na nossa conta negativa, porque a gente desobedeceu, então alguém tinha que pagar o preço, então Ele pagou o preço e Ele acreditou na nossa conta a obediência dele, mas também a justiça comunicada, que é o que Ele faz em nós, ou seja, Ele através de nós, Ele prova para o mundo e para o universo que é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado. E justiça é obediência. E a controvérsia entre o bem e o mal, ela vai acontecer até o final, girando em torno da obediência. É interessante, a gente não vai ler agora, mas se você ler os textos anteriores ao que nós lemos há pouco aqui, Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, nós temos ali a partir do versículo 13 em diante as bem-aventuranças. E cada bem-aventurança é um degrau da santificação. Tanto que no final das bem-aventuranças, vou até dar um call de abertura aqui, ó. Quando fala humilde de coração, ou de espírito, é aquele que reconhece a sua pecaminosidade e que sem a justiça de Cristo ela está perdida. Depois os que choram porque serão consolados é aqueles que enxergam a malignidade do pecado, confessa o pecado pelo nome, abandona. E aí depois aqueles que são mansos, ou seja, vem aquela paz, a paz que excede todo entendimento. Eu falo isso porque foi exatamente a sequência que aconteceu na minha vida pessoal no ano de 2019. Depois vem ali os que têm fome e sede de justiça, ou seja, você reconheceu a tua pecaminosidade e a tua dependência de Deus, enxergou a malignidade do pecado e chorou por esses pecados aos pés de Cristo. Veio a paz que excede todo entendimento porque Ele te perdoou. Você chorou, se arrependeu, confessou, aí vem aquela paz, Ele te preencheu. Aí vem agora a vontade de justiça, olha que coisa linda, a vontade de obedecer, mas não uma obediência forçada, não uma obediência por medo. Muitas vezes, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, eu obedecia por medo de me perder. E eu falo aqui em nome de Jesus, Deus está ouvindo, Ele sabe que é verdade o que eu vou dizer aqui. Quando eu tive essa experiência lá em 2019, eu comecei a aprender a viver uma vida de obediência natural, ou seja, de um coração que foi conquistado pelo Espírito Santo. Então era uma obediência natural. E sabe o que acontecia? A minha vontade de estar com Jesus era tão grande que o meu medo de pecar não era no sentido de eu me perder, mas era de eu desonrar a Jesus. Louvado seja Deus, amém por isso. Então você precisa viver isso. Eu preciso continuar vivendo isso. Não posso deixar de viver isso. Nós não podemos deixar de viver isso. Então vem a sede de obediência, justiça, né? Justiça, como vimos, obediência. Depois vem bem-aventurados os misericordiosos, né? Eu acabei dizendo que eu não ia ler, mas a gente não aguenta, acaba lendo, né? Aí vem o quê? Vem a empatia pelo próximo, vem o amor profundo pelo próximo, a gente se coloca no lugar do próximo, entende que as pessoas só podem dar o que elas têm, e que muitas vezes elas estão ali no tempo delas, e nós estivemos um dia ali também onde elas estão, e a paciência que Deus teve conosco, e que elas tiveram conosco, nós devemos ter também com elas. Aí depois vem os limpos de coração, ou seja, Deus ele faz um backup na nossa mente, né? Tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é sensual, que é carnal, que é imoral, tudo aquilo que não nos leva a nada em relação às virtudes que existem no reino dos céus, tudo isso é eliminado de nossa vida. Ou seja, as tendências herdadas e cultivadas para o pecado vão sendo eliminadas do nosso caráter. Aí vem depois os pacificadores. Por quê? Porque agora você vive uma vida de paciência, de paz, de mansidão. Mansidão, já falei aqui da última vez que eu passei. Sempre gosto de repetir.
Mansidão é uma das maiores virtudes que nós vamos precisar nos últimos dias, inclusive na última geração. Porque o mundo inteiro estará contra o remanescente de Deus. Não será mais contra uma placa de igreja, mas será contra um povo. Todos aqueles que abraçarão a mensagem presente para o tempo do fim, que vindicarão o caráter de Cristo, como já vimos, sairão com o rosto iluminado, cheio de santa consagração, apressando-se de um lado para o outro para propagar a verdade pura e direta. E haverá grande ódio, haverá grande perseguição, porque sabe quando Satanás é contestado? Ele não admite ser contestado. Sabe quando é que a gente contesta as acusações de Satanás e o governo dele? Quando a gente é uma pedra no sapato do governo dele? Quando a gente obedece, porque o desafio dele, vou repetir mais uma vez, e você deve guardar isso no seu coração. O desafio dele é que é impossível o homem guardar a lei de Deus. Mas quando nós entendemos a espiritualidade da lei, que nós podemos viver essas bem-aventuranças de forma muito simples e prática na nossa vida. Por exemplo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Novamente, por causa do quê? Da obediência. Porque deles é o reino dos céus. Aí o 11 complementa o 10. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vocês. Ficai felizes, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. E aí do 13 em diante fala que nós devemos ser sal da terra, que nós devemos ser luz para o mundo, que nós devemos, no versículo 16, brilhar, ou seja, a luz de Cristo deve brilhar em nós. Então é isso, essa sequência é uma reprogramação mental para o tempo do fim, para refletirmos finalmente o caráter de Cristo, para que finalmente Deus tenha a sua última geração, o seu último movimento nessa terra, onde Ele dirá mais uma vez aqui sendo redundante, né? Aqui está a paciência dos santos. Todo o universo contemplará essa controvérsia entre o bem e o mal. Que Cristo, nossa justiça, nossa obediência, aquilo que Ele fez por nós na cruz, mas aquilo que Ele faz em nós, que é a transformação, eliminando de nós as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Ele nos transforma a sua imagem, a sua semelhança. Não a obediência que os fariseus prestavam, ou procuravam prestar a Deus, e os escribas, mas a obediência verdadeira, um coração com motivações puras, um coração com motivações verdadeiras. E é natural, né? Que à medida que nós estamos neste mundo, a gente vai sendo tentado a se cansar, não é verdade? A gente vai se cansando, mas Jesus demora tanto para voltar. E não sei se vocês percebem, o mundo, na sua maioria, lá no fundo, no íntimo do coração da maioria, eles praticam uma conduta de vida nesse mundo que eles não acreditam mais na volta de Jesus. Por isso que o mundo, se você perceber, está passando por uma transformação, principalmente nos Estados Unidos, agora no governo do Donald Trump, onde eles estão focando agora a mudança do mundo na questão do que o homem vai fazer no mundo, a falsa paz. E isso está envolvendo igreja e Estado. Mas enquanto houver pecado, não haverá paz de verdade. Porque a Bíblia fala nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Talvez muitos obedecerão à falsa paz por medo de serem presos e perseguidos. Mas enquanto houver pecado, enquanto o pecado não for erradicado do planeta, não haverá verdadeira paz. Por isso que aquele pequeno grupo, aquele pequeno remanescente, iluminará toda a terra. Eu quero fazer mais algumas considerações aqui, antes de terminar com rápidas leituras da revelação inspirada. Ali no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, 14, versículo 7. A primeira mensagem angélica.
14 de Apocalipse, versículo 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E na 1 de Pedro, por favor, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, venha comigo por favor ali. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nós vimos ali em Apocalipse 14, temei a Deus, dai-lhe glória. Enquanto você vai procurando aí, 1 de Pedro 4, 17, o que significa dar glória a Deus? Sabe o que significa? Obediência. Quando nós obedecemos, através de Cristo, nossa justiça, vou sempre repetir aqui para ficar gravado na sua mente, aquilo que Ele fez por nós, mas aquilo que Ele faz em nós, e nós nos tornamos então semelhantes a Ele, nós damos glória a Deus. Assim como Jesus lá em João capítulo 17 diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, ou seja, eu na condição humana de 4.000 anos de pecado, eu provei que é possível guardar a tua lei. Apocalipse fala de um juízo. Na 1 de Pedro 4,17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E Jesus, nesse momento, Ele está quase encerrando a sua obra de intercessão pela humanidade no céu. E assim como Jesus um dia lá na cruz diz: está consumado, porque o sacrifício de Cristo lá na cruz foi perfeito, foi um sacrifício perfeito, foi uma expiação perfeita, mas foi uma fase de expiação. Uma segunda fase de expiação continua. Por quê? Porque Satanás agora desafia a Deus dizendo: tudo bem, Jesus guardou a lei, é verdade, Ele veio na humanidade de 4.000 anos de pecado, guardou a lei, mas eu quero ver o Senhor apresentar um ser humano neste mundo que guarde a lei. E é essa a obra que Jesus realiza lá no Santíssimo, diante do propiciatório, onde está ali a arca original, onde contém ali os 10 mandamentos. Daqui a pouco eu vou terminar lendo ali alguns textos da revelação inspirada, mas eu quero que você primeiramente avance comigo em Apocalipse capítulo, por favor, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande terremoto. A última grande crise, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, virá sobre o mundo com uma tremenda surpresa. E assim como Jesus lá na cruz ele disse: está consumado. Em outras palavras: Pai, está provado. Eu gosto muito disso, fico até emocionado. Está comprovado, Pai. Eu, na condição humana, de 4.000 anos de pecado, guardei a tua santa lei. Inclusive, eu gosto muito de pensar nisso, me emociono muito, de imaginar, né? Porque Jesus ele teve que morrer no lugar daquele casal, porque ali era para morrer, mas morrer, morte morrida, vamos colocar assim, para não existir nunca mais. Ou seja, Jesus ele sofreu a segunda morte. E eu gosto de imaginar o seguinte, que assim, mesmo que ele nunca mais ressuscitasse, porque ele teve que pagar um preço, ficou provado que a lei de Deus é possível de ser guardada. E por onde eu passo, eu sempre pergunto: e agora? O que você vai fazer com essa mensagem, irmão? Eu falo bem assim, hoje eu repito aqui:
O que você vai fazer agora com essa mensagem? De saber que um dia alguém morreu por você, na condição humana de 4.000 anos de pecado, foi tentado como toda a família humana é tentada, conforme está lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante, Hebreus capítulo 4, versículo 15. E de repente ele nunca mais ressuscitasse, porque ele tinha que pagar o preço, mas você vivesse para sempre. O que você vai fazer com essa mensagem agora, meu amigo e meu amigo? Mas graças a Deus que ele ressuscitou, amém? E ele subiu ao Pai, o Pai aceitou o seu sacrifício. E agora, a última obra de expiação sendo realizada no Santíssimo. E quando nós vamos a Ele, fracos como somos, mas reivindicando a sua justiça, Cristo, justiça nossa, o que Ele fez por nós na cruz, que é o nosso título para o céu, e o que Ele faz em nós, que é a nossa adaptação ao céu, ou seja, justificação pela fé e santificação pela fé. Quando nós vamos a Ele, e nós confessamos cada um dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar e para cancelar os nossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, ou seja, a chuva serôdia, o derramamento na sua plenitude do Espírito Santo na última geração, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Aqui não se trata apenas de Jesus vindo nas nuvens, porque quando Ele vier nas nuvens, todo o caso já terá sido decidido. Aqui significa que Jesus virá fazer morada em nós, antes de Ele dizer está feito, lá no Santíssimo, assim como Ele disse está consumado lá na cruz. Ele virá na plenitude do Espírito na nossa vida. E infelizmente muitos estão correndo o risco de passarem desapercebidos em relação a essa questão. Eu termino então agora comentando aqui alguns textos da revelação inspirada. Grande conflito no capítulo enfrentando o registro de nossa vida. Preste bem atenção, com concentração naquilo que eu vou ler aqui rapidamente. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Cada nome é mencionado, cada caso investigado. Nomes são aceitos. Se lembram lá do que nós lemos em Daniel? Todo aquele que for achado escrito no livro. Nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. O Senhor declarou a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo capítulo 32, versículo 33. E o segundo parágrafo aqui da leitura continua: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado. Percebe? Que a gente leu agora há pouco em Atos capítulo 3, 19 e 20. E que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo. Foi o que a gente viu na Bíblia? Cristo, nossa justiça. Terão o perdão colocado ao lado do seu nome. E o seu nome permanecerá nos livros do céu. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo. Olha lá, que nós falamos. E verificando se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios serão havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara: eu mesmo sou aquele que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isaías 43, verso 25, Apocalipse 3, verso 5, Mateus 10, 32 e 33. Terminando aqui diz: o intercessor divino apresenta a petição para que todos os que venceram pela fé, perceba, venceram pela fé em seu sangue, sejam restabelecidos no seu lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Miqueias 4, versículo 8. Cristo pede agora que o plano divino na criação do homem seja levado a efeito, como se o homem nunca tivesse pecado. Amém? Pede para seu povo não somente perdão e justificação, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. E terminando aqui a última partezinha, diz: enquanto Jesus faz a sua defesa, ou seja, a defesa dos súditos de sua graça, Satanás os acusa de Deus, com a lista apontando para eles o relato de cada pecado, cada defeito de caráter, cada dessemelhança com Cristo, como se ele dissesse assim: perdoará esses, então perdoarás a mim também. Mas isso seria verdade se nós murmurarmos dizendo: eu vou continuar pecando até a volta de Jesus. Então realmente ele teria razão. Mas aqueles que se apropriaram da justiça de Cristo e alcançaram a semelhança pela fé em Cristo, sabe o que Jesus faz? Diz que Jesus não bate boca com Satanás. Mesmo que Satanás faça isso, não bate boca. Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento. Atos 3, versos 19 e 20, que a gente leu. E a fé. Reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai, dizendo: os gravei na palma da minha mão. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. E eu termino definitivamente lendo apenas uma linha dessa meditação, a caminho do lar, de 2017. No dia 12 de dezembro, intitulada os 144.000, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome. O que é isso? É o caráter de Deus em nosso nome. E o nome de seu Pai. E lá na última linha ali, desse dia, 12 de dezembro, intitulado 144.000, diz assim, olha só que diz assim, deixa eu pegar aqui uma parte importante, olha só: esses que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, viram a terra devastada pela fome. Olha o tempo de angústia aqui, viram a terra devastada pela fome e a pestilência, a última geração. O sol com poder abrasador sobre os seres humanos, com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Entretanto, jamais serão fome, nunca mais serão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E agora a última linha definitiva, a gente termina aqui. Por sua experiência, olha aqui, experiência. Poderíamos resumir o sermão de hoje nisso: uma experiência a sós com Cristo e de transformação de caráter, né? Por sua experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, ou seja, como o pecado é cruel, devastador, sentiram tristeza, aprenderam a ter nojo do pecado, passaram pelo grande tempo de angústia de Jacó, clamaram dia e noite por salvação, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e olham para ele com aversão.
meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, em breve, muito em breve, Jesus dirá, lá no Santíssimo, onde Ele intercede por nós, está feito. E cada caso estará decidido, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E hoje você não veio aqui por acaso. Nesta quarta-feira, meio fria, não é? Você se deslocou da sua casa, porque já estava registrado nos anais da história do livro da vida, que um dia você ia estar aqui. Mas a pergunta que fica é para você e para mim. Ao sairmos daqui, o que nós vamos fazer com essa mensagem? É como acontece geralmente na maioria das vezes, passa um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tudo vai voltar ao normal. E aí de repente precisará passar novamente alguém aqui para trazer mais uma mensagem, que dê uma chacoalhada. Mas será que nós vamos ter ainda oportunidade ao olhar para o que está acontecendo no mundo? As guerras diante de nós, ao nosso redor. O movimento nacionalista crescendo nos Estados Unidos, unindo igreja e Estado, e nós sabemos aonde isso vai dar. E isso acontecendo em outros países também. As dificuldades econômicas, tudo está sendo programado e formatado para cumprir aquilo que Satanás diz. Farei com que as leis no mundo sejam tão rígidas e difíceis que esses que professam ser filhos de Deus não ousarão desobedecê-las por medo de passar fome e de não ter o que vestir e de não ter o que comer. O caráter de cada um de nós aqui será revelado. Na pandemia, eu gosto de dizer o seguinte, quando veio a pandemia, eles já fizeram um teste. E o caráter de muitos foi revelado. Mas ali eu digo que foi o primeiro cerco em relação ao que aconteceu em Jerusalém, né? Quando Jesus disse, quando virdes Jerusalém cercada e sitiada, fujam. E ali no ano 66 da nossa era, Céstio com seu exército e com suas legiões cercaram Jerusalém. Mas de forma sobrenatural houve um recuo. E alguns judeus perseguiram este exército romano. Inclusive conseguiram capturar alguns desses soldados e violentá-los. E voltaram com triunfo, achando que realmente eles eram de Deus, eram um povo de Deus. Observando ali a lei de Deus, o sábado, mas de forma totalmente, nada espiritualmente falando, de forma legalista, totalmente errado, conforme Jesus ensina nas Escrituras, e nós sabemos muito bem disso, mas por causa disso achavam que era um povo de Deus. E quando veio ali o general Tito, o segundo cerco, no ano 70, não houve mais recuo. E eles ficaram ali, e a fome começou. E lá em Lamentações de Jeremias diz que as mães cozeram seus próprios filhos para se alimentar. E o segundo cerco virá agora de novo, meu amigo e minha amiga. O primeiro cerco já veio. Quando vier agora a próxima prova, não vai ter mais escapatória. E poderíamos aqui falar de muitas outras coisas, mas o tempo já se esgotou. Que você e eu não sejamos pegos nesse segundo cerco. Mas sejamos achados íntegros, irrepreensíveis. E não precisamos ter medo deste dia. Leia Salmo 91 hoje antes de você dormir e converse com Jesus, conforme eu já ensinei aqui outras vezes. Não converse com Jesus apenas pedindo e agradecendo, mas abra seu coração a Ele. Diga a Ele quem você é. Se ainda há fraquezas em você e tendências, pecados acariciados, fale sobre isso com Ele. Ele entende você. Jesus, Ele entende aonde há o sofrimento, aonde há a tentação, Ele sabe o que é sofrer, o que é ser tentado. Em Hebreus 4, versículo 15 diz, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas antes um que como nós foi tentado, mas sem pecado. Recorra à justiça de Cristo. Tome posse e vindique essa promessa, para que Ele batize você, para que você saia com o rosto iluminado,
cheio de santa consagração. E ainda que seja um pequeno grupo, é um pequeno grupo que vai abalar o mundo, porque o mundo inteiro será iluminado com a glória de Deus. E ficará provado que Satanás é mentiroso quando diz que é impossível guardar a lei de Deus. E que Deus é verdadeiro, porque terá uma geração que provará que é possível guardar a lei de Deus. Com esse pensamento, nós vamos terminar cantando o hino Ó Mestre, o mar se revolta. Muitas pessoas louvam a Deus através desse hino. Eu preguei há uns 2 sábados atrás, e eu mostrei ali, né? Sabiam que muitos entre nós louvam a Deus com esse hino e nem imaginam o que está dizendo? Você vai perceber, preste atenção nas entrelinhas da letra. Esse hino, inclusive esse hino, ele é cantado em muitas igrejas evangélicas pentecostais, não apenas na igreja adventista do sétimo dia. E ali diz, ó mestre, o mar se revolta. E tem uma parte que diz assim, não temos um Salvador. Sabe o que está dizendo ali? É aquele momento de Cristo de ir lá no Santíssimo. Ele vai dizer, está feito. Ele deixará o Santíssimo, não haverá mais intercessor por algum pecador que não se arrependeu. E só estará em pé aqueles que passaram por esse processo todo que nós vimos hoje aqui, que se arrependeram, que confessaram o pecado. Eles estarão batizados com o Espírito Santo e não cometerão nenhum pecado até Jesus aparecer no céu. Passarão pelas pragas, pelo tempo de angústia e Jacó. Estarão ainda na natureza humana caída, porém, vencendo a cada dia no sentido de resistir à tentação, porque eles não terão mais pecados para confessar e não cederão mais ao pecado. E esse não fala que quando vieres o mundo todo estará convulsionado. Mas Salmo 91 diz, ainda que caia tantos à tua direita, todos anos à tua esquerda, tu não serás atingido, porque você fez de mim o teu escudo, e o meu nome está em você, caráter de Deus em nós. Com todo entusiasmo ao som, fiquemos em pé e vamos cantar, mas você está com entusiasmo, porque eu fico triste muitas vezes. Hoje nós temos aquela moda do playback, né? Antigamente está aqui o piano, né? Mas eu não sei se tem tocador de piano ainda aqui na igreja. Talvez ele está aqui mais por enfeite. Eu dizer isso com carinho, né? Mas lembra, assim, antigamente quando era no piano, a gente ouvia a voz do povo mesmo na igreja cantando, né? Hoje com o playback, a gente não sabe se as pessoas estão cantando ou se é só o playback. Cante mais alto que o playback. Lembre-se que você não veio hoje aqui à toa. Ao som, fique em pé e cante com todo entusiasmo, com todo o gás que pode estar em você hoje, na sua alma, em nome de Jesus. Mestre, o mar se revolta. Se revolta, as ondas dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Estamos morrendo, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a vamos lá, bem animado. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o jeito do mal, as almas não podem amar, que leva ao Senhor vem do céu e mar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Desce na minha tristeza, estou quase a sua. Olha, ia falando isso que já toca. A dor que perturba minha
alma, eu peço te ver banir, de ondas do mar que me cobrem, quem me farás cair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração sente a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao novo destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. E não podemos esquecer que quando nós viajarmos por ocasião da volta de Jesus para o nosso lar, chegaremos lá no céu e visitaremos outros mundos não caídos, e eles ouvirão da nossa boca o nosso testemunho, a nossa experiência. Encontraremos os apóstolos, os profetas. Eu gosto muito da história de Moisés, né? Por exemplo, encontraremos Moisés, Enoque, Jesus, o principal, sobretudo. Conheceremos o nosso anjo aqui, que nos conhece desde que nós nascemos. E quando eles ouvirem, né? Ou seja, cada um desses personagens que foram pecadores, mas foram redimidos pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo, que se apoderaram dela, ouvirem da nossa boca o nosso testemunho, eles entenderão que vale a pena ser fiel à lei de Deus e a Deus, sobretudo, por toda a eternidade. Que você saia hoje daqui com essa consciência. Ser um adventista do sétimo dia nesta última geração é muito mais daquilo que você um dia imaginou. É ser um espetáculo para o mundo e para o universo, e sobretudo, um servidor do seu próximo, independente da confissão de fé. Oremos a Deus. Pai bondoso, agradecemos muito pela mensagem que o Senhor nos preparou nesta noite. Mais uma vez eu digo, Pai, que eu creio que nós somos a última geração. E o Senhor está despertando um povo para cumprir aquela profecia: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E a fé de Jesus é uma fé que é possível viver uma vida de obediência nesta vida. Sabemos que Satanás odeia a tua santa lei. E sabemos também que, como pecadores, não há nada de bom em nós, nada de justo em nós. Mas entendemos hoje que, se nos apoderarmos da sua justiça, ou seja, da justiça de Cristo, não só o que ele fez na cruz, ou seja, a justiça imputada, que é o nosso título para o céu, mas também aquilo que ele faz em nós, que é a transformação nossa à sua semelhança, ou seja, a justiça comunicada,
que é a nossa adaptação ao céu. Quando nós nos apoderamos desta justiça, nós passamos a passar por um processo de reprogramação da mente, para termos a mente de Cristo. Se não for assim, ó Pai, Satanás então vai reivindicar a autoridade, dizendo: se esses podem serem salvos, eu posso também. Que coisa terrível. Mas a palavra diz que ele será desmascarado, que haverá um remanescente que poderá, pela fé, reivindicar a autoridade em Cristo, de dizer que ele é mentiroso, Satanás é mentiroso, e que o Senhor é verdadeiro. Hoje o Senhor está como se fosse, por exemplo, alguém no banco dos réus, porque o Senhor está sendo acusado de injusto, de suas leis serem injustas, de serem impossíveis de ser obedecidas, mas o Senhor terá uma geração final que vindicará o teu caráter. Repetindo mais uma vez, não pelas próprias forças, mas pela fé, pela justiça de Cristo. E eu termino, ó Pai, clamando que nada tire de nosso coração, de nossa mente, o que nós aprendemos esta noite, que nós ouvimos. Passamos até um pouco do horário, não é comum isso acontecer num culto de quarta-feira, mas há tantas coisas que nós, como povo, temos esquecido e precisamos novamente relembrar, que muitas vezes é necessário a gente ficar mais tempo na tua presença, inclusive na igreja. Mas a gente sabe que vale a pena. E que nós vivamos isso já a partir de hoje, para que nós aprendamos a sermos como Cristo, sobretudo mansos e servidores. Não queremos ser servidos, mas servir o nosso próximo. Venha logo, Pai, nos buscar. Não aguentamos mais este mundo. Mas sabemos que se fizermos a nossa parte, então o Senhor fará a sua, pois assim estaremos colaborando para apressar a vinda de Jesus. Estamos indo para casa agora, nos proteja, nos guarde de todo o mal e nos prepare para o próximo sábado, de estarmos na tua presença, com o coração cheio de alegria e da paz que excede todo entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E que nós não nos esqueçamos de ir a ti, através de momentos a sós, e nos concentrar para confessar pecados que nós talvez nunca confessamos. E por isso que não houve perdão, e que haja abandono, e assim o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Em nome de Jesus te rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite em nome de Jesus.